Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. E hoje nós vamos relembrar de grandes personalidades que faleceram em casa. E nesse vídeo é um vídeo super interessante porque nós podemos variar as homenagens, colocando cantores, cantoras, atores, humoristas, locutores, como é o caso do locutor esportivo Fernando Vanucci, entre outros. Para você que assistiu o Famosos que Faleceram em Casa, parte 1, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Acompanhe conosco. Vamos começar com essa cantora excepcional da MPB do samba, Elza Soares. Elza Gomes da Conceição, nascida no Rio de Janeiro em 23 de junho de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 2022. Ela não se limitou apenas ao samba e MPB. Ela cantou jazz, samba balanço, claro, bossa nova, soul, rock e até música eletrônica. Suas músicas, como Se Acaso Você Chegasse, Boato, Cadeira Vazia, Só Danço Samba, Mulata Assanhada e a própria Aquarela do Brasil ficaram famosas em sua voz. Foi casada com o nosso ídolo Mané Garrincha, uma das grandes cantoras da época de ouro do rádio. Em 20 de janeiro de 2022, a assessoria de Elza Soares informou que a cantora havia falecido de causas naturais em sua casa aos 91 anos de idade. O empresário da cantora comentou que ela aparentava ser como qualquer outro dia, que a cantora acordou, fez mais uma sessão de fisioterapia, apenas apresentando um cansaço maior. Pediu para descansar e aparentava estar ofegante. Depois de um tempo, confidenciou aos familiares: "Eu acho que vou morrer." Rapidamente, acionaram o médico de Elza, que enviou a ambulância para sua residência. Nesse meio tempo, segundo o empresário, o semblante da cantora foi mudando, até que ela apagou. Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivos, faleceu de causas naturais. E, por coincidência, seu falecimento ocorreu há exatos 39 anos da morte do seu ex-marido Garrincha. E ela foi sepultada no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. E o nosso parceiro Bruno Madeira foi ao sepultamento dela, registrou tudo. Temos essas imagens com exclusividades aqui no canal Elis Alves. Se você não assistiu, assista. Mais uma vez agradecendo o Bruno Madeira. Ela tinha 91 anos de idade, a grande cantora Elza Soares. Vamos falar de mais uma grande cantora da MPB, que foi Gal Costa. Gal Maria da Graça Pena Burgos Costa, nascida em Salvador, na capital da Bahia, em 26 de setembro de 1945 e faleceu em São Paulo em 9 de novembro de 2022. Cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, considerada uma das maiores cantoras do mundo. Ela foi a cantora brasileira mais bem colocada na lista de 200 maiores cantores e cantoras de todos os tempos pela Rolling Stones e pela revista Time, uma das 10 maiores cantoras do mundo. Entre suas músicas que ficaram marcadas em sua voz, tem, claro, Chuva de Prata, Baby, Dia de Domingo. Ela fez um dueto com Tim Maia, ficou marcado na história. Sua Estupidez, Vaca Profana, Azul, claro, Aquarela do Brasil, Corcovado, Meu Nome é Gal, entre tantos outros, marcaram a história da música brasileira. Costa faleceu no dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos de idade. A assessoria da artista não esclareceu o motivo concreto do óbito. A cantora havia completado 57 anos de carreira. A cantora teria sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Gal Costa foi velada no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo e foi sepultada no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no bairro da Consolação, também na capital paulista. Gabriel Costa, único filho da cantora, através da advogada Luci Vieira Nunes, no entanto, requereu judicialmente a exumação do corpo da mãe, com o objetivo de fazer o traslado dos restos mortais para o jazigo perpétuo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, que ela já havia comprado para que fosse sepultada junto com a mãe. Em 16 de julho de 2023, o programa Domingo Espetacular, da Record, exibiu uma reportagem na qual divulgou o atestado de óbito de Gal, que não havia sido revelado até então. O documento confirmou que a cantora faleceu por conta de um infarto agudo do miocárdio, além de uma neoplasia maligna na cabeça e no pescoço. Uma das grandes cantoras, ela tinha 77 anos de idade, nossa querida Gal Costa. Vamos agora falar do grande humorista Paulo Silvino. Esse sofreu demais, foi um guerreiro. Paulo Ricardo Campos Silvino, nascido no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1939 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 2017. Cantor, comediante, músico, compositor e apresentador de TV. Filho do grande radialista Silvino Neto e de Nádia Silvino. Ele participou de grandes humorísticos, grandes participações. Ele começou na TV em 1956 no Teatro Câmera 1.
foi apresentador do Calouros e Morelos, Canal 0, TV 0, TV 1. Vou citar apenas alguns: Em Balança Mas Não Cai, onde fez vários personagens, Chico Anísio Especial, Faça Humor Não Faça Guerra, Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Estúdio Agildo, com Agildo Ribeiro, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Humor Livre, A Praça é Nossa, onde ele fazia o Homem do Açucareiro, era fantástico. Escolhendo Golias, Escolhendo o Professor Raimundo, onde fez seu Tabajara e o Olipo Urbano. Zorra Total, claro, onde ele fazia o Porteiro Severino, que marcou seus últimos anos, né? Tanto o Zorra Total como o Zorra. E ele faleceu no dia 17 de agosto de 2017, aos 78 anos de idade, quando lutava contra o câncer do estômago. O humorista faleceu em sua casa, no bairro da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a família, Silvino chegou a ser submetido a uma cirurgia no ano anterior, mas o câncer se espalhou e a opção da família foi que ele fizesse o tratamento em casa. O velório aconteceu no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, onde ele foi cremado. Dos maiores comediantes do Brasil. Vamos falar agora desse grande ator e diretor de várias novelas e programas. Foi diretor de núcleo da Rede Globo e foi Marcos Paulo, dos mais importantes diretores da Rede Globo. Marcos Paulo Simões, nascido em São Paulo em 1º de março de 1951 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de novembro de 2012. Foi ator, diretor da TV e do cinema brasileiro. Vamos aqui citar alguns trabalhos como ator. Ele começou em 1967 em O Morro dos Ventos Uivantes. Só alguns, hein? Sangue do Meu Sangue, Uma Rosa com Amor, O Grito, Gabriela, Casarão, Transas e Caretas, Rock Santeiro, Sim Moço, Salvador da Pátria, Tieta, quando ele fez o Arthurzinho e o Mirko Stefani, fez um grande sucesso, Olho no Olho, 4x4, Cara e Coroa, Salsa e Merengue, Páginas da Vida, e seu último trabalho como ator foi Desejo Proibido, de 2008. Como diretor, ele foi diretor de Dancing Days, Rock Santeiro, Eu Bem Meu Mal, A Indomada, Meu Bem Querer, O Beijo do Vampiro, Malhação, Os Caras de Pau era do seu núcleo, Show da Virada também. E ele foi diretor do grande sucesso brasileiro Assalto ao Banco Central. Ele também atuou em vários filmes, como Se Eu Fosse Você, Faroeste Caboclo, foi seu último trabalho. Marcos Paulo decidiu sair de cena durante o filme Faroeste Caboclo e foi diagnosticado com câncer no esôfago em maio de 2011. Ele faleceu em sua casa no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 2012, vitimado por uma embolia pulmonar causado pelo câncer no esôfago. Ele foi casado com grandes atrizes, né? Inclusive ele era casado com a Antônia Fontinelli, que é uma grande youtuber também. Quando faleceu estava casado com a Antônia Fontinelli. Foi casado com a Renata Sorrah, Flávia Alexandra, Melissa Ribeiro, que é uma grande jornalista, Márcia Mendes, também foi atriz, foi jornalista, apresentadora, Tina Serina. Marcos Paulo tinha 61 anos de idade, grande perda. Vamos falar agora do cantor Naim, que nos deixou agora recentemente, já esse ano. Naim Jorge Elias Júnior, nascido em Miguelópolis, no interior de São Paulo, em 11 de agosto de 1952 e faleceu em Taboão da Serra, em São Paulo, em 13 de junho de 2024. Foi um cantor e apresentador brasileiro. Entre músicas que marcaram a sua carreira estão o sucesso Da Coração, Coração de Belão, Taca Taca, entre outros. Foi um grande ícone da época dos anos 80. Ao todo ele gravou 14 discos e 86 músicas. Ele foi um dos maiores vencedores do programa Qual é a Música, programa do Silvio Santos. Ele foi jurado também do Cassino do Chacrinha, apresentou também ao Petrúcio Melo Show, quando o Petrúcio Melo infelizmente adoeceu e foi afastado, né, e veio a falecer. Foi jurado do João Kleber Show, teve o seu programa do Naim na Rede Brasil, entre tantos outros. Se for citar, teve uma carreira espetacular. Naim faleceu no dia 13 de junho de 2024 em sua residência em Taboão da Serra, São Paulo. O caso foi registrado preliminarmente como morte suspeita, mas o laudo final do Instituto Médico Legal definiu que o cantor faleceu por traumatismo craniano provocado pela sua queda da escada. Ele foi encontrado em casa, né, foi uma morte acidental. Ele tinha a visão prejudicada, tinha apenas 20% da visão de um olho, e o que prejudicou, né, e fez com que ele tivesse essa queda da escada e foi encontrado já sem vida. Naim tinha 71 anos de idade, grande perda. Vamos falar agora do grande ator João Paulo Ador. Participou de grandes novelas. Nascido no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1940 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 2018. Começou em 1969 em Um Gosto Amargo de Festa. Depois passou também por Bandeira 2, Selva de Pedra, O Bem Amado, Gabriela, O Grito, Dona Xepa, Corpo a Corpo. E seu último trabalho foi Novo Amor, de 1986. E ele abandonou a carreira artística para se dedicar às finanças da família. A família era muito rica, né? E em 3 de setembro de 2018 ele foi encontrado sem vida em seu apartamento no Rio de Janeiro. Ele vivia sozinho e provavelmente foi vítima de um infarto
ele tinha 78 anos de idade. Grande ator João Paulo Ador. Vamos falar mais uma vez desse grande ator que foi Fernando Torres. Fernando Monteiro Torres, nascido em Guaçuí, Espírito Santo, em 14 de novembro de 1927. Faleceu no Rio de Janeiro em 4 de setembro de 2008. Ator, diretor e produtor brasileiro. Foi casado com a grande atriz, considerada a maior da história do Brasil, Fernanda Montenegro, com quem teve 2 filhos, o cineasta Cláudio Torres, aos quais eu quero mandar um abraço, e essa atriz que eu sou fascinado, gosto muito do trabalho dela, que é a Fernanda Torres, grande atriz e comediante. Vamos aqui citar aqui alguns dos seus trabalhos. Na TV ele começou o Grande Teatro Tupi, de 1952. Trabalhou também em Simplesmente Maria, Baila Comigo, Louco Amor, Amor com Amor se Paga, Zazá, e sua última aparição foi em Laços de Família, de 2000. Fernando Torres faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, na tarde do dia 4 de setembro de 2008, vítima de enfisema pulmonar. Ele tinha 80 anos de idade. Uma lenda, realmente. Vamos falar agora também desse ator incrível que foi José Wilker. José Wilker Almeida, nascido em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, em 20 de agosto de 1944 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de abril de 2014. Ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico do cinema brasileiro. Considerado um dos maiores e mais versáteis atores de sua geração. Marcou época com seus personagens tanto no cinema, no teatro, como na televisão. Vamos relembrar aqui alguns de seus marcantes papéis. Começou na TV em 1971, em Bandeira 2. O Bofe, Cavalo de Aço, Gabriela, Plumas e Paetês, Final Feliz. São alguns, em Transas e Caretas. Rock Santeiro, onde ele protagonizou fazendo Rock Santeiro. Salvador da Pátria, onde fez João Matos. Renascer, onde ele fez Pelarmino, foi um papel fantástico também. O Fim do Mundo, Sai de Baixo. Celebridade, Senhora do Destino, onde ele fez Giovanni Prota, marcou também. JK, onde ele fez Juscelino. Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, onde ele fez Luiz Galvez. Mulher Invisível, Prado Retumbante, Gabriela. Sua última aparição foi em Amor à Vida, de 2013. Vários grandes clássicos do cinema. Vamos falar aqui de Dona Flor e seus 2 maridos, onde ele fez o Vadinho, marcou a história do cinema. Chica da Silva, Bye Bye Brasil, Bonitinha Mais Ordinária, Django, onde ele fez o narrador. A Leila Diniz, Guerra de Canudos, onde ele fez o Antônio Conselheiro, também um papel marcante. Casa da Mãe Joana 1 e 2, O Bem Amado. Em cinema foi As Aventuras do Pequeno Colombo, de 2017, em uma homenagem póstuma. José Wilker faleceu na manhã do dia 5 de abril de 2014 em sua casa na cidade do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da namorada, a jornalista Cláudia Montenegro. Ao acordar, o encontrou já sem vida, vítima de um infarto fulminante. O corpo do ator foi cremado no cemitério Memorial do Carmo, zona portuária do Rio. Grande ator, José Wilker, ele tinha 69 anos de idade. Vamos falar agora de um dos maiores locutores esportivos do Brasil, que foi Fernando Vanucci. Fernando Antônio Vanucci Braz, nascido em Uberaba em 5 de março de 1951 e faleceu em Barueri, interior de São Paulo, 24 de novembro de 2020. Radialista, apresentador, jornalista brasileiro especializado na cobertura dos esportes. Ele começou na Rádio Confidência de Belo Horizonte, depois para a Rede Globo, primeiro em Minas e depois para a Central Globo de Jornalismo no Rio de Janeiro. Ele apresentou vários jornais, como Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico, Gols do Fantástico. Atuou ao lado do lendário Luciano do Vale, Galvão Bueno, Léo Batista, entre outros. Depois de sair da Globo, ele passou pela Record, passou pela Rede TV, Rede Brasil, entre outros. Ele faleceu em 24 de novembro de 2020, em Barueri. Ele sofreu um novo infarto, tendo sido socorrido pela empregada, mas não resistiu, vindo a falecer aos 69 anos de idade. Fernando Vanucci. Para encerrar as homenagens de hoje, falar de um dos mais importantes atores de todos os tempos, que foi Jardel Filho. Jardel Frederico de Boscoli, mas foi como Jardel Filho que ficou conhecido. Nascido em São Paulo em 24 de julho de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1983. Um grande ator brasileiro. Ele começou na TV no ano de 1965, em Cidade Aberta. Vamos citar aqui o Bofe, o Bem Amado, onde ele fez Dr. Juarez Leão, o Espantalho, Cabocla, Coração ao Lado, Brilhante. E seu último trabalho na TV foi em 1982, em Sol de Verão, a qual ele não conseguiu terminar. Trabalhou em centenas de trabalhos, juntando cinema, teatro e televisão. Foi casado com a empresária Maria Augusta Nilsen,
aí com as atrizes Márcia de Winds, Cláudia Rocha, Miriam Peça, quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para suas filhas, Tânia Boscoli, também atriz, Adriana de Boscoli, produtora. E ele faleceu em plena atividade, vítima de um ataque cardíaco em sua casa, no dia 19 de fevereiro de 1983, quando gravava os últimos 20 capítulos da novela Sol de Verão, fazendo que o fim do folhetim fosse antecipado. Seu personagem Heitor saiu da trama com uma viagem repentina. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 55 anos de idade, no auge da carreira, o grande Jardel Filho. E para você que assistiu Os Famosos que Faleceram em Casa, parte 1, e deixou seu recadinho à sua cidade, vai um alô super especial para você. O meu amigo Bruno Madeira, né, ele que pediu a Elza Soares, o Márcio Paulo, obrigado. O Ítalo Manuel, lá de Itaporanga, Paraíba, também pediu um alô pro seu pai, né, seu Manuel. Obrigado pelo Manuel e seu pai Manuel, obrigado lá em Itaporanga, Paraíba. O Valério Silva, né, pediu a parte 2. A Rita de Cássia, obrigado pelo carinho. Lindomar Santos, de Ribeirão Pires, São Paulo, obrigado. Ulisses, lá de Fortaleza, obrigado pelo carinho. Meiro Lazier, que não perde um só vídeo. O Antônio de Matos, obrigado sempre pelo carinho. O José Sebastião, Itaboraí, Rio de Janeiro, obrigado. Jean Moraes, Andréia Burgos Winchester, que pediu Gal Costa. Jean Felipe Tuber, Marcelo França, lá de Guarujá, litoral sul de São Paulo. O Lindomar Santos, Lucileide Cândido, o Manuel Soares, Lino Filho, de Guarulhos, São Paulo, obrigado. Maria Aurene, Maria Barros, obrigado. Ela pediu aqui, né, o Fernando Torres, o João Paulo Adó, o Fernando Vanucci, o Jardel Filho, obrigado, viu, pelo Caim. Pediu o Naim também, vai ficar para parte 3, a Eva Tudor, tá bom? Jorge Tatsuta, lá do Japão, obrigado. Viviane Amorim, de Carpina, Pernambuco, obrigado. Alexandre Lopes, obrigado a todos vocês pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!